Daniel 3, eu vou ler os 12 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor, o rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos extrair a teologia correta desse texto que é tão conhecido, mas tão vivo, seu assunto aqui tão presente nos dias de hoje. Esteja conosco, nos capacita nesta noite, fala aos nossos corações mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Como nós devemos amar a Deus fora do ambiente eclesiástico. Até desde o capítulo 1 de Daniel, nós estamos trabalhando nesse tema, porque esse é o contexto de Daniel e os seus amigos aqui. Nós ouvimos muito sobre como amar a Deus na igreja, na nossa família, que graças a Deus é um ambiente cristão para quase todos nós aqui, mas ouvimos pouco de como amar a Deus fora, como se comportar fora dessas portas aqui. Ou seja, nós temos as nossas programações, escola dominicais, talvez um dia, se Deus quiser, vamos fazer retiros, acampamentos, reuniões de oração. Fica muito mais fácil adorar a Deus nesses lugares, mas quando a gente não está no ambiente da igreja, como é o nosso relacionamento com Deus fora? Porque nesse ambiente, as tentações, não que não soframos tentações dentro da igreja, oportunidade de pecado dentro da igreja, mas as oportunidades de pecar fora dela, elas são muito maiores. E por que esse assunto é sério? Porque toda vez que nós falamos sobre algo relacionado a trabalharmos fora da igreja do Senhor, as pessoas linkam isso diretamente com evangelização.
Não, o que é trabalhar fora da igreja? O que é atuar fora da igreja? É evangelização. É a gente falar de Deus para as outras pessoas, de Jesus para as outras pessoas. É isso que a gente tem que fazer fora da igreja. Sim, muito importante, fundamental. E o que é que as pessoas entendem por evangelização? É aquele plano de salvação de 15 minutos que a gente fala de Jesus para as pessoas. E isso é evangelização. E se a gente fica nesse plano de 15 minutos só com as pessoas, sinceramente nós evangelizamos muito pouco. Existe uma maneira muito mais profunda de evangelizar, digamos assim, de testemunhar, uma maneira muito mais profunda de passar o evangelho de Cristo em todas as áreas que a gente atua, seja profissional, seja familiar, seja acadêmica, seja relacional. Mas é muito fácil falar, o difícil é praticar, porque nessa linha de pensamento nós podemos chegar a dois extremos que atrapalham a igreja. Nós começamos a até chamar coisas lícitas de coisas do mundo. É um tipo de gnosticismo, onde até as coisas que são permitidas nós chamamos de coisas do mundo e a gente não pode fazer. Viramos legalistas, começamos a criar leis em cima da palavra, e não pode fazer isso. Olha, até pode, mas pode atrapalhar você, então não faça. Tudo é pecado, tudo é coisa do mundo, e a gente fica numa bolha neste mundo. E o outro extremo é achar que tudo é permitido. Tudo pode. O que é que está dando certo no mundo? O que é que reúne gente no mundo? Então vamos imitar na igreja, né? Nada é pecado, nada é ilícito. E a gente não pode cair nesses dois extremos. Até bênçãos de Deus nós podemos transformar em coisas ruins. Como a gente pode pegar o culto, por exemplo, que é uma bênção, e transformar num objeto de maldição quando a gente pratica o culto incorretamente. A gente não pode cair no extremo do gnosticismo, mas também não pode cair no outro extremo de que tudo pode e que tudo é bom e não existe discernimento. Esse é outro erro. Então, essa é a questão. Como vivermos nesse mundo sem sermos mundanos? Como influenciarmos nesse mundo? Porque estamos nesse mundo. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios que não dá para a gente impedir isso. Nós somos desse mundo e temos que viver nesse mundo. Mas como fazer isso sem ser influenciado? Esse é um dos maiores desafios da vida cristã. E muitas vezes nós erramos nisso aí porque somos fracos. Essa é a verdade. Nós somos muito fracos. E Daniel é um dos grandes exemplos na Bíblia de uma pessoa que está num ambiente fora, um ambiente totalmente não eclesiástico. Digamos, se Israel é a igreja do Senhor no Antigo Testamento, Daniel passa 85% da sua vida fora dela, fora desse ambiente, e muito provavelmente os seus amigos também. Outras pessoas viveram nesse contexto. Pense em José, que teve que conviver com os egípcios e Faraó. Pense em Esté e Mordecai, que nasceram ali no ambiente da Pérsia. Mas Daniel é a bola da vez aqui nas nossas exposições, e nem Daniel, porque Daniel não está nesse capítulo. Aqui os protagonistas são... O protagonista é o nosso Deus, mas os que são muito falados aqui são os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E entendam, Daniel e seus amigos, eles constantemente têm que provar que honram ao Senhor em ambientes públicos. Algo que a gente não está acostumado, digamos assim. Nós temos que fazer isso nas conversas, nas rodas de conversa, mas Daniel constantemente tem que mostrar isso e essa seriedade, e ele é testado diante de grandes autoridades, como simplesmente Nabucodonosor, um dos maiores reis da época, conquistador ali dos caldeus na Babilônia. Então, é claro que Daniel se mostra crente nos ambientes privados. A gente vai ver, por exemplo, Daniel 6, ele orando ao Senhor e não deixando de orar, mas a maioria aqui dos eventos são eventos públicos. Eles são lançados aqui, literalmente aqui no fogo,
da confusão e com várias oportunidades de negar ao Senhor ou deixar o Senhor em segundo plano. E nessa história, irmãos, que nós conhecemos bastante, eu queria tirar 3 ensinamentos. Ensinamentos que não são meus, são do pastor Heber Campos Júnior, no seu livro Amando a Deus no Mundo. Ele dedica um capítulo inteiro a esse capítulo 3 de Daniel. Eu já falei isso para vocês no início da exposição. Heber Júnior tem uma série de exposições no livro dele, Amando a Deus no Mundo. Leitura obrigatória do mestrado, na cadeira lá de Cosmovisão. E ele fala de 3 tipos de perseguições que são nítidas nesse capítulo. As perseguições que os amigos de Daniel sofreram e nós também sofremos. E eu queria dividir esse texto falando dessas 3 perseguições. Primeiro, perseguições externas. Segundo, perseguições internas. E terceiro, perseguições individuais. Ou seja, na matéria de testemunho ao Senhor e de se mostrar fiel ao Senhor, os de fora nos perseguem, os de dentro nos perseguem e nós nos perseguimos. Essa é a verdade. Primeiro, perseguições externas. É interessante, existe um teólogo chamado Moody, é um teólogo muito famoso, mas que já faleceu, e esse homem faz uma analogia entre estar no mundo e a canoa na lagoa. Ele vai dizer assim, abre aspas, canoa foi feita para ficar dentro da lagoa. A canoa só funciona dentro de uma lagoa, não tem sentido ela estar fora. Nesse caso, canoa na lagoa não é o problema. O problema é lagoa na canoa. Porque se a lagoa estiver na canoa, significa que a canoa está afundando. E esse é o problema. O problema não é estarmos no mundo. O problema é quando o mundanismo ele passa a entrar na nossa vida, de tal forma que a gente vai naufragar. Nesse caso, a canoa tem que ficar na lagoa, mas com o devido cuidado, para não deixar a lagoa entrar na canoa. Então, nessa perspectiva, em Daniel, nós podemos ver que sempre no início dos seus capítulos nós temos situações bastante desfavoráveis. Nabucodonosor invade os utensílios da casa, do templo, e pega Daniel no capítulo 1. No capítulo 2, Nabucodonosor simplesmente quer que as pessoas, os sábios dele, desvendem lá o seu sonho, contem o sonho e o significado, senão todos vão morrer, incluindo Daniel. E agora, a obrigação de adorar essa estátua aqui, uma estátua que era completamente um ato de idolatria, senão eles seriam lançados numa fornalha. Ou seja, 3 problemas aqui nítidos no início desse capítulo. Um monarca poderosíssimo, simplesmente o mais poderoso daquela época, uma exigência idólatra, e se você não cumprisse, uma ameaça mortal. Vai ser jogado na fornalha de fogo. E aqui temos Nabucodonosor construindo essa estátua que era de 30 metros. Uma estátua de 30 metros e quase 3 metros de largura. Provavelmente aqui não de ouro maciço, mas folheada a ouro. Porque de ouro maciço ia pegar muito ouro. Provavelmente, talvez até fosse de ouro maciço. A palavra de Deus não entra em detalhe quanto a isso. Mas mesmo assim, irmãos, folheada a ouro, uma estátua de 30 metros, é mostrar muito poder e riqueza. E aqui são poderes de conquistas mesmo, porque esse ouro aqui são despojos de guerra. Então ele queria mostrar aqui poder. E aqui nós temos estratégias também políticas, porque quem está aqui não é todo o povo que tem que adorar. Não é todo o povo que foi chamado para esse campo. Aqui quem foi chamado foram os líderes, os políticos, os sátrapas, os prefeitos, os tesoureiros. Ou seja, ele está exigindo, era um rei que, além de ser um tirano e muito autoritário, ele exigia constantemente exposições públicas de lealdade. Eu quero ver se vocês ainda continuam leais a mim. E não se sabe exatamente o que é a imagem, do que era a imagem. Alguns comentaristas vão dizer que era do próprio Nabucodonosor, foi ele que fez, ele com 30 metros de altura lá, para ser adorado. E outros comentaristas vão dizer que não, que foi do deus Nebo,
Um Deus que era o principal Deus de Nabucodonosor. Ele adorava outros deuses, mas era o principal Deus dele, o Deus que deu origem ao seu nome. Então muitos colocam aí como sendo, mas não importa, sendo a imagem dele ou sendo Deus Nebo, era a idolatria do mesmo jeito, se curvar perante essa estátua. E a gente ouve aqui uma cerimônia bastante pomposa, você chega lá e tem uma orquestra. Era algo assim cinematográfico. Quando a orquestra tocar, você vai lá e humildemente se ajoelha perante essa estátua. Ou seja, o monarca que adorava ser exaltado. Não é uma mera cerimônia aqui, era uma prática idólatra no mesmo contexto do capítulo 1. De comer a carne lá, era também uma prática idólatra, porque essa carne era sacrificada a ídolos. Esse é o mesmo problema. Não é um evento meramente religioso, mas ele é um evento idólatra. É um evento mais idólatra do que religioso. E aqui nós vemos a intenção de Nabucodonosor. E ele vai pressionar Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê isso aqui no versículo 15, por exemplo. No finalzinho do 15, ele vai dizer assim: mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Ele questiona os amigos de Daniel aqui, qual era a glória que estava em jogo. A glória de Nabucodonosor, que queria lealdade. Veja, não era só uma devoção às crenças de Nabucodonosor, era uma devoção ao próprio Nabucodonosor. Se você adorar essa estátua aqui, significa que você está me adorando. Ou seja, uma imagem que o versículo 1 nos mostra que foi colocada no meio de um campo. Para quê? Para que não batesse nenhuma sombra. Para que quando o sol batesse nessa imagem banhada ou de ouro maciço, ela ficasse esplendorosa, brilhosa, a imagem batendo numa estátua de 30 metros de altura, música de fundo, todos se curvando, e do lado uma fornalha toda acesa, mostrando a consequência daqueles que não quisessem fazer isso. Uma ameaça mortal. E tudo isso aqui, irmãos, o que é que a gente pode aprender com isso, aplicar com isso? Qual é a pressão aqui? A pressão é o contexto politeísta, é a pressão externa mesmo que eles estão sofrendo. Veja, pare para pensar, Nabucodonosor, ele não estava exigindo que ninguém abandonasse o seu Deus e adorasse a estátua. Ele não estava pedindo isso. Abandonem todos os seus deuses e adorem somente a essa estátua. Não. As pessoas, antigamente, adoravam a vários deuses. Então, no contexto politeísta, isso não tinha problema nenhum. Pelo contrário, é um prazer adorar o Deus que Nabucodonosor quer que eu adore. Se é ele mesmo, se é o Deus Nebo, tanto faz. É mais um para mim. E se é o Deus que o rei está exigindo, para mim é um grande prazer. O problema são aqueles 3 judeus mesmo. Porque esses 3 judeus, eles sabem que eles não podem praticar múltiplas lealdades. Ou seja, pense na pressão que o mundo exerce sobre nós. E muitas vezes o mundo não está exigindo você abandonar a Deus. Assim, de cara. É claro que no final esse é o plano de fundo. Mas ele não está dizendo assim, abandone a Deus. Não, no Brasil ninguém pressiona você a não vir para o culto, né? Ninguém manda você, liga para você, manda um WhatsApp para você, diz, não, é para ir para a igreja é errado. Não, você não vê reportagem sobre isso. A maioria dos países do mundo, existem países que existe a perseguição nítida, e de fato ser cristão ali é passível de morte, mas são pouquíssimos em relação ao número de países que nós temos nesse mundo. A maioria dos países hoje não sofre perseguição. Você não é intimado aqui no Brasil a negar a Deus, a professar sua negação a Deus. Mas o que é que geralmente acontece? O que geralmente acontece é que o mundo conduz você a jurar lealdade a outros deuses, a outros prazeres, aos deuses da sociedade. Existem deuses
na nossa sociedade? Deuses brasileiros, deuses americanos, que são idólatras. E a sociedade diz assim: não deixe de adorar a Deus. Você não gosta de adorar a Deus? Vá para a igreja. Não deixe de adorar a Deus. É uma coisa linda. Os ímpios dizem assim: religião é uma coisa linda. Eu odeio praticar, mas eu acho tão bonito quem pratica. A pessoa acredita mesmo, né, que é verdade, é uma coisa, é um fenômeno maravilhoso. Ateus fazem teses e teses sobre cristianismo, sobre tudo. Eles acham fenomenais. Quer ter o seu Deus? Tudo bem, não tem problema nenhum. O mundo é livre, a religião é sua, sim. Mas olha, não deixe de ser leal aos deuses da sua época. Quer ver um exemplo? Ninguém pressiona você a não guardar o dia do Senhor. Ninguém pressiona. Ninguém fica, não vá. Mas existem formatos na nossa sociedade que trabalham e militam contra isso. Peguem os principais concursos. Eles são no domingo. Peguem todos os eventos que aglomeram pessoas e são importantes para uma família, para uma sociedade, seja um casamento, seja uma formatura. Eles são quando? Eles são no final de semana. Não tem evento, não tem concurso no meio da semana, não tem. Por quê? Porque comercialmente não é vantajoso. As pessoas não estão trabalhando no sábado e no domingo. Então, jogo de futebol, então formatura, então casamento, então concurso, vai ser no final de semana. Porque se esses eventos fossem no dia de semana, ia atrapalhar muito. Pega a frequência de torcedores que vão num jogo na quarta, mas também depende do campeonato. Porque a idolatria do futebol é maior, né? Mas pegue ali se esse jogo é final na quarta-feira. Pega aí se essa final fosse no domingo. Geralmente, final, os jogos mais importantes nem são no meio da semana. É mais no sábado ou no domingo. Ou seja, vá para a igreja. Mas esse domingo aqui é a final da Copa. A Copa só tem de 4 em 4 anos. Tem como faltar. Agora é a formatura da sua prima, né? No sábado à noite, lá 10 horas da noite, começa a formatura. Vai até 5 da manhã. É a sua prima, é a sua tia, é o seu irmão. Você vai fazer essa desfeita. Isso aí já é fanatismo. Então, é isso que o mundo vai conduzindo. Os principais eventos vão acontecer sábado e domingo. Sempre. Sempre. Isso é um grande exemplo de como o mundo não impede você de ir para a igreja, mas ele faz o possível para embaralhar a sua cabeça e confundir você. Quer ver outra coisa? Mundanismo dentro da igreja. Eu vou para uma igreja em que o pastor não se meta na minha vida. E que os irmãos não se metam na minha vida. Eu vou para uma igreja que o pastor não fique dando pitaco de como eu devo seguir a minha vida, de como eu devo escolher as coisas. Eu quero escutar a palavra e eu quero ir me embora. Eu quero viver a minha vida, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas ressalvas contra as doutrinas dessa igreja e eu não quero ser incomodado. Muitas pessoas, elas acham isso. Individualismo é mundanismo. O fato é que constantemente o temor dos homens, o temor aos homens, ele nos molda a ponto de não expressarmos o nosso modo de vida cristão. A gente não quer influenciar porque a gente não quer constranger ninguém. Eu vou ter a minha crença e eu vou guardar aqui no meu trabalho. Isso é individualismo. Isso é mundanismo. Essa é a palavra. E as igrejas viram clubes. Clubes cheios de atividades. Cheio de programações. Mas ninguém presta conta com ninguém. Ninguém suporta ninguém. Ninguém quer suportar ninguém. Eu vou me aconselhar, se é para me dar conselho, quem vai me dar só é o pastor. E para eu me aconselhar com ele, quando a pessoa pensa em se aconselhar com o pastor, o casamento está na beira do divórcio. Já aconteceu tanta coisa. E para chegar, para falar para o pastor, é uma coisa assim, já está quase na beira do divórcio. Ou, existem casos que, como isso existe. Eu vou me divorciar, e aí depois eu falo com o pastor. Depois que eu me divorciar.
Eu vou comunicar a ele o divórcio. Porque se eu falar antes, ele vai querer restaurar meu casamento. Eu não quero restaurar. Eu quero a disciplina, mas não quero restaurar meu casamento. Eu sei que ele vai me disciplinar. Tudo bem. Melhor a disciplina do que continuar casado com essa mulher. Então eu já vou para dizer, pastor, me disciplina. Porque eu me divorciei já. É isso. Esse tipo de igreja, esse tipo de relacionamento que as pessoas querem, isso é mundanismo. Nós estamos conduzidos a pensar que a idolatria está apenas relacionada à adoração de imagens e à adoração de esculturas, mas ela vai muito além do que isso. Nesse contexto aqui, não é apenas a estátua que é o problema, é a intenção do coração aqui das pessoas. Calvino vai dizer brilhantemente, e a gente conhece essa frase, o coração é uma fábrica de ídolos. Ele está falando isso no contexto de Ezequiel 14, e que o povo está tratando a imoralidade, a idolatria com normalidade. O povo já repleto de ídolos, e o profeta exortando a abandoná-los, e o povo nem aí. Existem santuários hoje em dia, irmãos, não se enganem. Santuários, culto às coisas, culto ao corpo. Academias são muitos santuários. As pessoas são idólatras. As pessoas vão de domingo a domingo. As pessoas não faltam. É um compromisso religioso. Shoppings são santuários ao consumismo. Estádios de futebol, shows, estúdios. Ídolos muitas vezes são coisas até razoavelmente boas, lícitas, mas que na prática errada, na hora errada, no dia errado, se tornam totalmente pecaminosos. E isso está muito presente. E quando a igreja ela começa a se devotar a esses múltiplos deuses, ela se torna mundana. É esse tipo de mundanismo que nós podemos falar aqui. Porque existem idolatrias que são horrendas. Umbanda, a prática disso, você ter uma imagem em casa, nós sabemos que isso é explícito, mas existe uma idolatria que é muito sutil e pode estar presente facilmente nas nossas vidas, e esse é o foco. Porque quando eu falo de mundo aqui, quando eu falo sobre mundanismo aqui, eu estou falando desse sistema de valores contrários à palavra de Deus. Porque a palavra mundo na Bíblia tem muitos significados. Pense, por exemplo, em João 1. João 1 vai dizer assim, olha, falando sobre Cristo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. 3 vezes a palavra mundo aparece no mesmo versículo, mas com 3 significados diferentes. Com 3 significados. Ele estava no mundo, ele estava entre as pessoas. Aí ele vai dizer assim, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo criado, o cosmos. Mas o mundo não o conheceu, os ímpios. Os ímpios não conheceram e nunca irão conhecê-lo. 3 vezes a palavra mundo, 3 significados totalmente diferentes. João vai escrever, Deus amou o mundo de tal maneira, mas o mesmo autor vai dizer assim, não ameis o mundo. Como assim? Como assim? Deus amou o mundo, mas eu não posso amar? É porque o mundo que Deus amou aqui não é o mundo que eu devo amar. São significados completamente diferentes. Então, quando eu falo de mundanismo, eu estou falando desse sistema maligno, contrário ao Deus. E veja como isso está muito presente no cotidiano. Quando a gente trabalha, por exemplo, para o final de semana, isso é um sentimento, isso é um conceito mundano. Você trabalha para o final de semana. Só existe sentido na sua e na minha vida a partir da sexta-feira, 6 horas da noite. E quando termina o culto hoje, você já vai dando aquele embrulho no estômago, porque amanhã você tem que acordar muito cedo. A sexta-feira é muito boa, irmãos. Graças a Deus pela sexta-feira. Eu não tenho nenhum problema com ela. Mas, por outro lado, trabalho, ele se torna muito pesado
Ele se torna sem propósito, na verdade, quando a única finalidade sua de trabalhar é se livrar do trabalho. É se livrar dele. Aqui é o momento onde eu vou me recarregar para o trabalho missionário. E o trabalho missionário é nas áreas que Deus me colocou na minha vida durante a semana. O domingo é o momento em que eu presto culto ao Senhor, que eu glorifico a Deus, mas é um momento em que eu vou me energizar, me fortalecer. Eu sou fortalecido por Deus para exercer o meu trabalho missionário durante a semana. Achar que o trabalho é sem propósito é uma forma mundana de se pensar. Em relação às nossas amizades, por exemplo, a gente é tendencioso a sempre andar com pessoas que nós temos com mais afinidade. Mas olha o ministério de Cristo. Cristo anda com pessoas que ele não tinha muita afinidade. Ele não tinha afinidade de intimidade com publicanos e meretrizes. Cristo não tinha uma vida nem um pouco parecida com essas pessoas. Jesus, ele se aproximava deles por causa da necessidade da graça do próprio Jesus. E isso nos leva a pensar, porque eu também não gasto tempo falando de Deus com essas pessoas. Nós acreditamos nas coisas celestiais, mas ao mesmo tempo o dinheiro e os investimentos desse mundo prova que a gente não está tão pensando com as práticas nas coisas lá do alto. Muitas pessoas dizem assim: eu trabalho muito, pastor, porque eu quero dar o melhor para a minha família. E o que é que ele entende pelo melhor? Melhor, ele se resume a coisas meramente materiais. É porque eu quero dar um emprego para minha família, para minha filha, eu quero dar estabilidade, eu quero dar um dinheiro para ela começar a vida, eu quero dar um carro quando ela passar no vestibular, eu quero dar conforto para ela. Veja, entenda, tudo isso é bom, tudo isso é lícito, e se você tem condições de fazer isso, faça. Mas se isso for o melhor, quem é pobre não pode dar o melhor para a sua família. Quem não tem condições de dar tudo isso, nunca vai poder dar o melhor. Tudo isso é bom, mas isso não é o melhor, porque o melhor é o que não é passageiro, e tudo isso é. O melhor é eu ensinar a glória de Deus para os meus filhos. E muitas vezes eu vejo servos de Deus e posso muitas vezes me pegar muito preocupado com isso. O que é que eu estou juntando materialmente para eles? Isso é importante, mas isso não é o melhor. Achar que isso é o melhor é um pensamento mundano. Segundo, irmãos, perseguições internas. Não são apenas os de fora que perseguem aqui a igreja representada por Sadraque, Mesaque e Abednego, os de dentro também. Porque olhe o exemplo de Israel. Por que Israel está na Babilônia? Por que os amigos de Daniel e Daniel foram para a Babilônia? Porque eles foram idólatras. Por que não se ajoelhar, Sadraque, Mesaque e Abednego? Se a gente de Israel fez isso por tantos anos, e o motivo de estarmos aqui é porque nós nos adoramos, nos ajoelhamos a múltiplos deuses. Por que não fazer isso? Deus fala com Jeremias, no contexto ali, antes do cativeiro, ele vai dizer: Jeremias, não ore mais. Olha que palavra pesada. Pare de orar por esse povo. Não faça mais nada. Não interceda, porque eu vou castigá-los. A idolatria era uma prática tão comum. Tão comum. Pense em pecados comuns nos nossos dias. Assistir o filme do cinema em casa. Eu digo aos meninos: assistir aquele filme, assisti, professor, em casa. Tá no cinema, assisti em casa. Tá bom. Molhar a mão do guarda. Furar o sinal vermelho. Furar a fila. Pecados comuns. Tá vendo esses pecados? Idolatria era como se fosse esse pecado aqui. Era algo comum em Israel. Por que não se curvar de uma vez, se o próprio judeu fazia isso? Se tantos judeus na Babilônia, se estivessem no lugar aqui, desse momento aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, iriam fazer isso? Eles não estavam sofrendo apenas pressão de fora,
mas também dentro da igreja, porque eles faziam parte de uma nação idólatra, eles eram membros de uma igreja mundana. Esse é o contexto aqui. Membros de uma igreja mundana. Então, muitas igrejas, elas se preocupam tanto em ser relevantes para o mundo. Eu vou tentar imitá-los para atrair. Isso aqui eu nem concordo, né? Foi o pastor Rodrigo falou de manhã, né? Pintar a parede de preto aqui. Eu nem concordo, mas atrai os jovens, porque os jovens vão tanto para boate, eles vão achar que é uma boate. Elas se preocupam tanto em ser relevantes para o mundo, que no final elas passam a ser irrelevantes. Porque elas não são diferentes do mundo. E se elas não são diferentes do mundo, por que o mundo vai se incomodar com elas? Por que o mundo vai se importar com elas? O mundo vai aplaudir elas. As pessoas descrentes vão para a igreja, vão continuar descrentes, não têm suas vidas transformadas, e elas acham que estão no caminho certo. Por que o mundo vai se importar com essa canoa que está furada, que está naufragando, e daqui a pouco vai estar embaixo dessa lagoa, totalmente submersa? Por último, irmãos, perseguições individuais. Porque a pressão não é apenas do povo de fora, nem dos da igreja, muitas vezes, mas você. Você contra você. Você, muitas vezes, se autopressiona para lutar a favor da causa do mundanismo. Quem não abre espaço para o mundo, irmão, sofre perseguições. Paga e paga caro. Volte para a história de hoje, versículo 12 do capítulo 13. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Essa acusação me lembrou muito Amã, lá em Esther. O contexto de Esther, né, depois aqui de Daniel, embora Esther esteja antes nos livros históricos, ela é depois de Daniel, porque ela é o contexto medo-persa de Israel. E nesse contexto, Amã, para marcar o dia de exterminar os judeus lá com Xerxes, com Assuero, ele vai dizer, olha, existem pessoas aqui no meio de nós que não cumprem os nossos calendários e não seguem os nossos deuses. Me dá um dia para exterminá-los. E sem pestanejar, Assuero dá um anel dele para marcar ali o dia e marcar esse evento. Dá a entender que esses caldeus aqui já estavam observando esses judeus. Estavam dizendo, esse povo estrangeiro, esse povo cativo, está ganhando muito destaque. Na primeira oportunidade, vamos dar um jeito de eliminá-los. Então, olha, essa imagem no meio desse campo, essa planície aqui, com essa imagem de 30 metros, na hora do clímax, todos se ajoelham. É claro que quem não se ajoelha, fica em destaque. Completo destaque, esses 3 judeuzinhos ali, sem se curvar. E a pressão vem por parte dos caldeus, mas não apenas por parte dos caldeus. O próprio Nabucodonosor, como nós vimos, veja o versículo 14, Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque, Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei. Aqui é mais tem certeza que vocês vão fazer isso mesmo? Tem certeza que vocês vão continuar assim? Vamos fazer assim? Versículo 15. Faz de conta que vocês não ouviram a orquestra. Aqui o versículo 15 é isso. Faz de conta que vocês não ouviram. Eu vou mandar tocar de novo. E aí, por favor, né? Agora trate de se ajoelhar. Vamos fazer de conta que vocês nem ouviram a orquestra. Pode tocar. E aí, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E é muito curioso e maravilhosa a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego para o rei. Antes de tocar, Sadraque, Mesaque e Abidnego vão responder. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei,
que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Até parece um fora aqui. Numa primeira leitura a gente pode pensar, não precisa nem mandar tocar, a gente não vai fazer. Não importa se a gente vai para a fornalha, não vai, Deus pode livrar, não pode, Deus pode livrar, querer livrar ou não querer livrar, poder Ele pode. Mas não importa o destino, não importa o final, nós não vamos nos ajoelhar. Parece aqui soberba, parece aqui prepotência, mas não. Nenhum momento em Daniel você vai ver esses homens querendo desrespeitar essas autoridades. Nenhum momento. Querendo suprir, querendo tomar o lugar deles. Não, eles não são assim. Agora que eles foram sinceros, a gente não precisa de tempo para pensar. A gente não vai se ajoelhar. A gente não vai ceder a essa pressão aqui. Entenda, pra gente que sabe o final da história, essa história é linda, é maravilhosa. Agora, para eles aqui nesse momento é bem dramático, porque eles não sabiam o final. Eles sabiam do poder de Deus para livrar eles dessa situação. Mas ninguém sabia aqui, ninguém tinha garantia de que eles iam ser livrados dessa fornalha. Policarpo de Esmirna, um bispo do século II, confrontado pelo Império Romano a negar a Cristo. Ele vai dizer a seguinte frase: como eu poderia ser desleal a quem foi leal comigo durante 86 anos da minha vida? E por causa dessa frase, e por causa da sua fidelidade, ele foi queimado vivo. Essa luta contra o mundanismo nem sempre traz como consequência a morte. Conosco é diferente, a gente não tem que negar a Cristo publicamente, graças a Deus. Mas mesmo assim, nesse contexto aparentemente favorável para nós, todos os dias nós somos confrontados a matar o mundanismo. E se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer. Para fazermos isso, nós vamos sofrer. Porque para matar o mundanismo, você tem que matar você também. Você tem que matar você aos poucos. Você tem que se privar muitas vezes de coisas que você gosta para não sucumbir às coisas erradas. Fé está diretamente ligado à fidelidade. Na Bíblia, fé e fidelidade, elas são uma coisa só. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Agora o texto vai ficar repetindo a fornalha sobremaneira 7 vezes acesa, 7 vezes acesa, versículo 22. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. O negócio estava tão quente que quem jogou morreu queimado. Isso é para evidenciar o tamanho do fogo, é para evidenciar o tamanho do milagre que Deus vai fazer aqui. Porque não foi algo ilusório, isso aqui não é uma parábola, não foi uma conjectura, isso foi 100% milagre. Porque o mundo, irmãos, ele não tolera não ser adorado. Se ele não consegue persuadir você, se ele não consegue convencer você, ele castiga você. Por isso que matar o mundanismo é uma luta contra os de fora, contra os de dentro, muitas vezes, e consigo. E requer perseverança. Porque é uma luta que não tira férias. Quando você tira férias, você não para de lutar. Matar o mundanismo, irmãos, é que nem matar um câncer. Quem já passou por um câncer ou acompanhou alguém com problema de câncer, sabe que para você matar o câncer, você vai ter que sacrificar as células boas para matar as más. E existem efeitos colaterais em quimioterapia e nos remédios após a quimioterapia. Quando a gente quer matar o mundanismo, às vezes a gente vai se privar de coisas boas, de coisas permitidas, de coisas legais, mas para não cair nos erros do pecado, nós vamos lá e nos privamos. Esse é o amor a Deus.
Quem ama a Deus verdadeiramente está sujeito a matar a célula boa para poder matar a célula má. Para nós não nos sermos contaminados. Isso é matar o mundanismo. Então, concluindo, irmãos, essa é a parte boa da história. Ainda bem que esse final é feliz, versículo 23. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofrendo nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio da fornalha, no meio do fogo, perdão. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviaram o seu anjo e livrou os servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Muitos comentaristas são inclinados a dizer, e eu cravo aqui praticamente, isso aqui é o Filho de Deus, não praticamente, isso aqui é Cristo. Esse é o quarto homem, é o Filho de Deus. O aspecto desse quarto é semelhante ao Filho dos deuses, é o próprio Jesus. Ele está aqui na sua presença divina, não o Cristo encarnado, não o Cristo em carne, mas a presença divina de Cristo. E Cristo é assim, irmãos, ele aparece nos livrando da tribulação, mas muitas vezes ele aparece na tribulação, no meio da tribulação. Na tribulação é importante você crer na presença de Deus. A presença de Deus, do Filho de Deus, é importantíssima na sua luta contra o mundanismo. Sem essa parte da história, a história seria meramente moralista. Uma história moralista da obediência dos amigos de Daniel. A história, irmãos, não é sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. A história é sobre o quarto homem, que permaneceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você ouve a história de Davi e de Golias, quando você ouve a história de Josué derrubando as muralhas, tem muita gente que apenas exalta Davi ou Josué. Mas o foco dessas histórias não são esses personagens, mas aqueles a quem eles representam. Então entendam, irmãos, quem vence o mundo é Cristo, não somos nós. Veja, ele ordena que vençamos a prática mundana, que nós chamamos de mundanismo, mas existe uma sequência teológica que nós precisamos respeitar. Quem vence o mundo é Cristo, e agora, porque Cristo venceu o mundo, ele nos dá a capacidade, vindo do Espírito Santo, para vencer o mundanismo, ou seja, práticas mundanas. Só temos a força porque ele nos dá. Não podemos crer num cristianismo onde Cristo faz a parte dele e agora é com você, né? Cristo fez a parte dele, 50%, morreu na cruz do Calvário, e agora é com você. Não, porque senão essa história seria meramente, a minha e a sua história seria moralista. Nós tínhamos mérito nas nossas obras de fato. Nós tínhamos algum mérito, algum reconhecimento tinha que partir de Deus para nós. Não. Existem muitas crenças erradas,
Crenças de que o evangelho, por exemplo, é a parte da vida cristã. Olha, você primeiro precisa ouvir o evangelho e agora seguir vendo outras coisas, porque o evangelho você vai ver. Quer ver um exemplo muito prático? Vamos fazer um culto evangelístico, né? Vamos fazer um culto evangelístico. O que é um culto evangelístico? É um culto que você prega o evangelho. E no culto solene não prega o evangelho, não? Não, mas é um culto mais voltado para você pregar o evangelho. E o culto solene não é um culto voltado para eu pregar o evangelho, não. Culto de doutrina. Como assim? O culto solene, o culto nos domingos, ele não é um culto de doutrina. Não, mas é uma coisa que você pega especificamente a doutrina. E aqui não tem doutrina, não? As pessoas começam a fragmentar as coisas. Não, a gente fala de Cristo para puxar as pessoas da igreja. Mas agora, para as pessoas que estão da igreja, não precisam mais ouvir falar sobre Cristo. Cristo é para você ser convertido. Agora é uma vida com propósito. Aqui, para os que estão na igreja, é os 5 passos do sucesso, os 10 passos da felicidade, como ter o casamento perfeito, é os 5, os 10, os 15, os 20, os 100 passos de você ser alguma coisa, pelo seu mérito. Cristo é só na parte de você entrar na igreja. Mas agora eu vou fragmentando essas coisas, tudo isso é mundanismo dentro da igreja. Dentro da igreja. Cristo precisa ser o centro do meu ensino, numa escola dominical, numa reunião de oração, numa pregação, no estudo, numa devocional dentro de casa. Às vezes eu penso que Cristo é um personal, ele fica ali, ele me passa o treino, ele fica me incentivando, mas agora é comigo. Quem tem que colocar a força sou eu. Quem tem que fazer mesmo, botar a mão na massa, sou eu. Não. Porque Cristo não é apenas aquele que diz que, olha, esse é o exemplo e siga esse exemplo. Ele não é apenas isso, ele é aquele que também torna possível você andar como ele andou. Ele lhe dá totalmente essa capacidade, então o mérito é dele. Em vez de você perguntar assim, em seus passos, o que faria Jesus? A pergunta correta é, em meus passos, o que fez Jesus? Porque é o que ele fez por mim que conta muito mais, e não o que eu faço por ele. O mérito é dele, a obra é dele, a glória é dele. É ele que fez por mim, e o que ele fez por mim torna possível eu ser fiel a ele e ter fé nele. Por isso que essa história é maravilhosamente profunda, porque é uma história onde Cristo é o centro e Cristo está presente com eles. Cristo torna a fidelidade deles possível. E ainda recompensa eles com o livramento. Não faz isso com todos os personagens da Bíblia. E não tem a obrigação de fazer. Mas fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Salmo 63, 3 nos diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. É o que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam aqui a Nabucodonosor, eu prefiro a graça de Deus, eu prefiro a vida eterna do que essa vida aqui. Eu prefiro a graça do que a vida. E é interessante como Nabucodonosor reconhece toda essa situação. A graça de Deus veio através de um pagão. A graça vem mais uma vez de um rei que mais uma vez se espanta aqui com o poder de Deus. Mas eu não acredito aqui numa conversão fidedigna, apesar das palavras de Nabucodonosor. Porque depois de tudo isso, ele exalta a Deus, sim, ele exalta os feitos de Deus aqui. Mas o que é que ele faz no versículo 30? Ele sacrifica a Deus, ele adora a Deus? Não, versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. 3 vezes, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Nabucodonosor fica espantado com o poder de Deus. Mas o que é que ele sempre faz? Ele não exalta a Deus, ele exalta os servos de Deus. Ele exalta o Daniel e ele exalta Sadraque, Mesaque e Abednego. Com certeza, eu e você, nós já tivemos essa experiência. Você vai lá com toda a veemência para pregar o evangelho para alguém, para que essa pessoa mude de vida, e a pessoa, depois de ouvir tudo, ela diz, rapaz, como você é inteligente, né?
Você é muito bom. Ou seja, a pessoa não entendeu nada. Você exalta a Deus naquilo que você está dizendo e a pessoa começa a lhe exaltar, a lhe elogiar. Meu filho, o foco não sou eu, não. O foco é Deus. E a pessoa vai lhe elogiar. Mas no final, irmãos, ele livra os seus servos e ele é gracioso, ele concede aos seus servos posição de destaque. Ou seja, Deus ele não faz com que o seu nome pessoal, né, seja glorificado aqui. Né, o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele cuida desses homens e ele usa pagãos para proteger esses homens aqui. E o seu nome, de fato, ele é glorificado. Ele cuida de nós. É uma coisa que nós chamamos de graça comum. Ele usa ímpios, homens que não servem a Deus, que não gostam de Deus, que são ateus até. Mas ele usa para cuidar de nós. Isso é o que nós chamamos de graça comum. E louvado seja Deus, irmãos, porque sempre está presente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela pregação da Tua palavra. Te agradecemos por esse texto tão famoso, mas que tem tanto a nos ensinar. Nos abençoa na nossa luta contra o mundanismo. Às vezes é tão sutil. Às vezes nós não percebemos, nos dá discernimento no Espírito para entendermos tudo que está errado ou deturpado em nossa vida, seja acadêmica, seja profissional, seja espiritual, seja familiar. Abençoa os sacerdotes do lar, abençoa as auxiliadoras, abençoa as nossas crianças, que elas deem testemunho, que elas amem a Tua palavra, que elas tenham prática na leitura da Tua palavra na devocional, porque só assim nós estaremos preparados para vencer esse mundanismo, que é tão bem preparado, que é tão antigo, tão mais antigo que a gente. Ser com as nossas vidas, ser com a vida dessa igreja. Protege a Tua santa igreja. Blinda esta igreja dos ataques do inimigo, dos ataques dos valores mundanos. Que nós possamos ser sal e luz nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nos locais onde trabalhamos. Nos abençoa como igreja, nos fortalece como família. Abençoa essa semana, que seja uma semana com as nossas responsabilidades, com as nossas obrigações, mas na certeza de que o Senhor cuida de nós. Nos abençoa a reunião de oração na casa do nosso irmão Marcos Neri na quarta. Nos faz entendermos a importância de estarmos lá. Abençoa as famílias dessa igreja. Fortalece-nos no trabalho. Que amanhã, quando acordarmos para trabalhar, não possamos acordar praticamente de luto ou triste, mas entendendo que vamos ter as oportunidades de falar do Teu amor. E estamos energizados aqui com a palavra de Deus, porque cumprimos o Teu dia. E esse é o propósito das nossas vidas, Te glorificar em todos os locais, em todos os ambientes, em todas as horas, por mais que a pressão possa apertar o nosso coração. O Senhor está conosco e a promessa é que o Senhor cuida de nós. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos por essa igreja. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. De pé, irmãos, em resposta à palavra do Senhor, louvemos o Salmo 115.